Olá, estudantes do nono ano! Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática, onde estamos trabalhando equação do segundo grau, com uma incógnita. Ainda estamos na parte da equação incompleta, onde nós veremos como resolver, como encontrar a solução, como identificar. Bora lá para a aula! Então, quais são os nossos objetivos? O que eu preciso que você entenda até o final da aula? Praticar a resolução da equação do segundo grau da forma incompleta quando C é igual a zero, ok? Então, nós vamos trabalhar com esse tipo específico de equação incompleta. E verificar que a solução pode ser aplicada em diversos tipos diferentes de problemas. A mesma equação, ela pode estar inserida em vários contextos e problemas diferentes. Quer ver? Vamos lá, então. Pense, porque pensar é muito importante. Qual é o número cujo quadrado é igual ao seu quádruplo? Qual é o número cujo quadrado é igual ao seu quádruplo? Consegue identificar? Ai, difícil? Ai, não sei o que significa quádruplo e quadrado. Pois é, precisamos entender esses nomes aí para conseguir desvendar esse mistério. Vamos lá, então. A charada apresentada anteriormente, ela poderia ser apresentada de outras formas. Há outras formas para uma mesma equação. Olha aqui, ó. Quanto mede o lado de um quadrado que tem a área igual ao seu perímetro? Meu Deus, não tem nada a ver a charada com isso, professora. Mas a equação é a mesma. Aguenta aí que eu vou te mostrar. E esse outro problema? Se x ao quadrado é igual a 4x, qual o valor de x? Assim, direto, uma equação, pabuf, sem ficar contando historinha. É a mesma. Note que são várias formas de apresentar o mesmo problema e você vai ver que é o mesmo problema, em que todos eles são a mesma equação do segundo grau, apresentados em contextos diferentes. Vamos lá ver? Então, voltando para a charada, ó. Qual é o número cujo quádruplo é igual ao seu quadrado? Então, nós precisamos pensar, estou buscando um número, então chama um número qualquer de uma letra, x, porque a gente gosta de x, né? Quer usar outra letra? Fique à vontade. Aí eu quero o quádruplo desse número, o quádruplo é 4 vezes, então repare que essa palavra ela está ligada a um número e a uma operação, a uma conta, que é a multiplicação. Então, 4 vezes esse número, 4x. E quando eu falo quadrado de um número, quadrado de um número é ele vezes ele mesmo, ou seja, ele elevado à segunda potência, elevado ao quadrado, ok? Então, desvendamos esses nomes, vamos montar a equação. Qual é o número cujo quádruplo, ou seja, eu pego o quádruplo desse número, é igual, tá aqui o sinal de igual, ao seu quadrado? Pronto, ó, conseguimos montar a equação. Que tanto faz você escrever dessa forma, como você trocar de membros esses termos, ou ainda escrevê-los no mesmo membro. Olha lá, ó, é como se passasse esse mais 4x para o primeiro membro diminuindo e fica zero. Por que essa forma é interessante? Porque essa forma é uma equação do segundo grau incompleta. Aqui também é. Mas lá é a forma onde nós conseguimos enxergar com mais facilidade que é uma equação do segundo grau incompleta, ok? Agora pensando na história do quadrado, que era o outro problema, né? Quanto mede o lado de um quadrado em que tem a área igual ao perímetro? Então, beleza, eu estou falando de um quadrado, o tamanho do lado dele é x, x por x. A área dele é a multiplicação das medidas dos dois lados, então x vezes x, a área vai ser x ao quadrado. E o que vem a ser o perímetro? O perímetro de uma figura é a soma de todos os lados, a soma das medidas, né? Então, vai ficar x mais x mais x mais x. 4x é o perímetro. Então, ele está falando quanto mede o lado de um quadrado, que tem a área, presta atenção aqui, ó, x ao quadrado, a área igual ao perímetro, 4x. Então, repare que é a mesma equação anterior, ó. E se eu passar esse 4x para o primeiro membro, eu novamente tenho a equação do segundo grau incompleta na forma mais clara dos nossos olhos enxergar a equação e os coeficientes. Repare que caiu na mesma equação, uma história completamente diferente da charada. Aqui envolve geometria, lá na primeira foi uma charada e aqui é uma equação direta, olha lá, ó.
x ao quadrado igual a 4x. Qual o valor de x, né? Direto. Então, nesse caso, podemos resolver diretamente, mas primeiro vamos deixá-la na forma de equação do segundo grau. Olha aqui, ó. Coloquei no primeiro membro. De novo, equação do segundo grau incompleta. Os 3 problemas, as 3 contextualizações para a mesma equação. Olha quanta história diferente. Você deve ter percebido que foram apresentados 3 problemas completamente diferentes. Com charada, com geometria e cálculo direto da álgebra. Mas que todos podem ser representados por uma mesma expressão matemática. Parece que a matemática vai além, né? Vai além de resolver as contas e achar o valor de x. Repare que ela vai muito além. É importante que você perceba que esse x, que nós chamamos de incógnita, tem um significado. Embora a gente resolva muitas equações ali, aquela incógnita, ela tem um significado se estiver inserida em um problema. Olha que interessante. Ela pode ser o tamanho do lado de um quadrado ou de qualquer figura geométrica, como pode ser um número ou qualquer outra grandeza que possa ser quantificada, que possa ser transformada em uma quantidade, em um número. Então, a equação do segundo grau, olha lá, ó. Você já viu que se trata de uma incompleta. Então, subtraímos 4x de ambos os membros, nós temos. Ou seja, passamos direto, né, para o primeiro membro. Então, para resolver essa equação do segundo grau, vamos prestar atenção nos coeficientes. 1 é o A, o número que acompanha x ao quadrado, menos 4 é o B e o C vale 0. Ó. Então, nós vamos utilizar o que já vimos anteriormente para conseguir resolver, que é a fatoração. Por isso que nós vimos ela. Ela nos ajuda a resolver equações. Vamos ver aqui, ó. Lembrando que a fatoração é um processo que eu transformo uma expressão normal, mais, menos, numa multiplicação. E isso pode ser muito importante dentro da resolução de problemas. Lembrado disso, vamos lá praticar? Olha lá, ó. Fatorando a equação x ao quadrado menos 4x igual a 0, temos. Repare que tem x nos 2 termos. Eu posso colocar ele em evidência. Sobra x do primeiro termo menos 4 do segundo. Escrito dessa forma já está fatorado. Já está meio pronto aí o negócio. Encontre a solução dessa equação. Eu vou dar um tempo para você pensar e registrar. Eu já volto.
Conseguiu encontrar o valor de x que satisfaz essa igualdade? Isso é resolver a equação. Procurar o valor que eu posso colocar no lugar da letrinha que vai satisfazer, ó, que vai ser igual ao que ele está dizendo que é. No caso aqui, 0, ok? Vamos lá então. Eu tenho essa equação aqui na forma fatorada. Então, repare que é uma equação de segundo grau. Ela só está escrita de outra forma, fatorada. Quando eu tenho uma multiplicação que é nula, o que acontece? Você lembra? Significa que cada um dos termos tem que ser igual a 0. É o único jeito de uma multiplicação ser nula, dar 0. Então, ou o primeiro termo é 0, ou o segundo termo é 0. Aqui já sai direto, ó, x igual a 0. E nessa segunda, x menos 4 igual a 0, eu somo 4 em ambos os membros. De forma direta, passa para o outro lado com a operação contrária, mais 4. Então, x é 4. Então, ó, pronto, aqui já está resolvido. Uma da solução é 0 e a outra solução é x igual a 4. Então, uma equação do segundo grau, eu tenho duas soluções, 0 e 4. Os dois números satisfazem. Lembrando que é sendo um substituído de cada vez, tá bom? Se você for substituir o 0 aqui, é 0 aqui também. Se for substituir 4, é 4 aqui e 4 aqui também, para verificar se dá 0. Ok? Deu isso a tua? Muito bem. Se não deu, você viu que é bem simples de encontrar, né? Nada muito cabuloso. Equação do segundo grau. Importante verificar, olha, as soluções. Qual é o número cujo quádruplo é igual ao seu quadrado? Né? Aquela equação estava ligada a esses três problemas. A 0, pois 0 ao quadrado é igual a 0. E 4 vezes 0 é 0 também, ó. Então, cujo quádruplo, tá aqui, 4 vezes 0, é igual ao seu quadrado. E o 4, que é a outra resposta, o 4. 4 ao quadrado é 16 e 4 vezes 4 é 16, então satisfaz. E para a equação direta, também, né? Os dois dão certo, a 0, 0 ao quadrado é igual a 4 vezes 0. E 4 ao quadrado é igual a 4 vezes 4. Então, a gente consegue verificar se a solução é realmente, se o número encontrado é realmente a solução da equação. E no caso do quadrado, no caso do probleminha do quadrado lá, né? O lado do quadrado é 4, nós encontramos que o x é 4. Então, a área 4 ao quadrado é 16, o perímetro é 4 mais 4 mais 4 mais 4, 4 vezes 4, 16. Mas, presta atenção aqui, ó. Perceba que aqui, nesse probleminha que fala do lado do quadrado, o 0 não serve como resposta. Por quê? Porque existe um quadrado de lado 0? Aí não existe quadrado, né? Então, repare que para esse exemplo, para esse problema, o 0 não serve. O 0 é a solução da equação. Ponto. Mas para essa contextualização, o 0 não serve como resposta. Então, nós ficaríamos apenas com a 4. Então, repare que alguns problemas nós temos que analisar se a resposta é coerente com o que está sendo pedido. Às vezes, o 0 não vai ser resposta. E assim como o número negativo também, em certos contextos, o número negativo também não vai servir, tá bom? Então, olha lá, praticando 2 para você. Resolva as equações incompletas abaixo, colocando a incógnita em evidência, assim como a gente fez o último. Faz aí que eu já volto.
Daí, conseguiu? É fácil, né? Eu já dei a dica ali, né? Colocando em evidência. Então, vamos lá verificar o que você fez. Colocando o x em evidência aqui, ó, sobra x da primeira parcela e menos 5 da segunda. Eu tenho uma multiplicação que é nula. Então, ou o primeiro termo é zero, ou o segundo termo é zero. Aqui eu já tenho uma resposta, x igual a zero. E aqui eu consigo a outra, ó. Passo para o outro lado esse menos 5 mais 5, ou se preferir, somo 5 em cada um dos membros. E eu tenho a resposta x igual a 5. Então, eu tenho as duas soluções aqui, ó. 0 e 5 é a solução desse problema. Como é uma equação geral, sem nenhuma historinha, a gente não desconsidera o zero. O zero é, sim, a resposta da equação, ok? Então, as duas, 0 e 5. Deu isso a tua? E na segunda? Lá vai a gente colocar o x em evidência novamente, ó. Repare que eu poderia ter colocado 3 também, mas eu coloquei só a letra. Deu um produto igual a zero. Então, ou o primeiro é igual a zero, ou o segundo termo é igual a zero. No primeiro, a gente já tem a resposta. 3x menos 18 igual a zero, você resolve essa equação do primeiro grau. Letra para um lado, número para o outro. Então, esse menos 18 passa a mais 18. E esse 3 que está multiplicando, dividindo. Então, x igual a 6 e x igual a 0. São as duas soluções dessa equação. Deu isso? Deu? Muito bem. E letra C aqui, ó. 2y² menos 7y. Coloco o y em evidência, ok? Então, na verdade, aqui eu tenho uma igualdade. Repare que como ele me deu, não está bem daquele jeito que a gente está acostumado. Então, o que a gente faz? Transforma numa equação do segundo grau naquele formato bonitinho, trazendo para o primeiro membro, tá vendo? Aí, o que a gente pode fazer, ó? O y² é y vezes y, só para ficar bem claro de você ver, porque eu mudei a letra. Ah, percebeu que eu mudei a letra? Y agora, né? Colocando ele em evidência, eu tenho 2y menos 7 igual a 0. Novamente a mesma coisa, o primeiro termo é nulo ou o segundo, ok? E daí, menos 7 passa a mais 7, o 2 que está multiplicando passa dividindo. Então, as minhas duas respostas são 0 e 7/2, ou 3,5, né? Dependendo como você quer expressar a sua solução, na forma fracionária ou na forma decimal, ok? Beleza, então. Praticando 3 para você. Elabore uma charada matemática utilizando a equação do segundo grau incompleta para fazer com os seus amigos e familiares. Elabore uma aí, depois eu já volto para a gente conversar.
Ó, e é com você para você elaborar. Mas eu vou te dar uma sugestão, um caminho, ó. Uma sugestão seria: o dobro do quadrado de um número é igual à sua metade. Que número é esse? É uma boa charada, né? Como é que você resolve? Se você vai jogar uma charada, você tem que saber a resposta. O dobro do quadrado de um número é igual à sua metade. Metade é sobre 2. Pronto, ó. Joga para o primeiro membro, coloca o x em evidência, sobra 2x menos meio. Aí o primeiro é igual a 0 ou o segundo termo é igual a 0. Passando esse menos meio mais meio para o outro lado, e depois o 2 que está multiplicando passa dividindo. Então vai ficar x igual a 1/4 ou 0. Claro que para as pessoas adivinharem que a resposta é 0 ou 1/4, de repente não fica muito fácil, né? Mas se eles resolverem fazer a conta, eles conseguem descobrir. Você pode inventar aí a sua charada, hein? O que você me diz? Então o que vimos nessa aula? Equação do segundo grau incompleta quando o c é igual a 0. Várias aplicações para uma mesma equação do segundo grau, várias histórias, né? E a fatoração pelo fator comum em evidência como forma de resolução. Espero que vocês tenham entendido e a gente se vê na próxima aula. Até mais!